do Jornal Popular aqui no Estudo, com Helenice Siqueira e Ellen Neves. Hoje vamos falar sobre o Dia Nacional da Consciência Negra, que é comemorado em 20 de novembro. A escolha da data é uma homenagem a Zumbi, último líder do Quilombo dos Palmares. Por conta da sua morte, a localização do Quilombo ficava onde hoje é o estado de Alagoas, na Serra da Barriga. O Quilombo dos Palmares foi levantado para abrigar escravos fugitivos. Muitos, não suportando os maus tratos de seus feitores, eram amarrados aos troncos sob sol e chuva, sem água e sofrendo com açoites e chicotadas. O local abrigou uma população de mais de 20 mil habitantes. A data da morte de Zumbi dos Palmares, descoberta por historiadores no início da década de 1970, fez com que membros do movimento negro unificado contra a discriminação racial, em um congresso realizado em 1978, em plena ditadura militar brasileira, a elegerem a figura de Zumbi como um símbolo da luta da resistência dos negros escravizados no Brasil, bem como a luta por direitos que seus descendentes reivindicam. Algumas leis foram criadas para defender o direito dos negros, pois muitas pessoas não concordavam com a escravidão. A Lei do Ventre foi a primeira delas, criada em 1871, concedendo a liberdade aos filhos dos escravos, nascendo após a lei. No ano de 1885, criaram a Lei dos Sexagenários, dando liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade, mas foi com a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, em 13 de maio de 1888, que escravos conquistaram definitivamente a sua liberdade. O Dia da Consciência Negra surgiu para lembrar o quanto os negros sofreram desde a colonização do Brasil. Suas lutas e conquistas também servem para homenagear aqueles que lutaram pelos direitos da raça e seus principais feitos. Na data, são realizados congressos e reuniões discutindo a história do preconceito racial, que sofreram a inferioridade da classe no meio social, as dificuldades encontradas no mercado de trabalho, a marginalização e a descriminalização, tratando-se também de temas como beleza negra, moda e arte. Nós aqui em Urópolis, no Pará, também lembramos a data como uma programação especial da Consciência Negra, que acontece todos os anos nas escolas públicas. Os repórteres Letícia, Kaique, Vanessa e Wellen foram às ruas para saber das pessoas como essa questão do negro se reflete na sociedade nos dias atuais. Bom dia, meu nome é Letícia, eu estudo na escola Eurico Vale e eu estou aqui para apresentar um trabalho sobre a consciência negra. Estamos aqui com o Artevani e a dona Digé. Eu vou fazer umas perguntas para eles sobre a consciência negra. Você já presenciou o preconceito racial contra os negros? Não, assim de ver eu nunca vi não. Só pela televisão, pela internet, mas ao vivo nunca vi. Nunca presenciou? Não. Meus amigos, estamos aqui agora neste momento, aqui na casa do irmão Severo. Você já presenciou um preconceito racial contra os negros? Já, agora, já há muitos atrás eu tenho visto e ainda continua. Diminuiu mais, podemos dizer assim, diminuiu mais por causa da lei, a crítica e assim por diante. Olá meus amigos, eu sou o Kaique, eu estou aqui com o senhor Piau. Você já presenciou preconceito contra negros? Não, nunca presenciei. Porque hoje em dia ainda existe preconceito contra os negros, mesmo depois de 130 anos de abolição da escravatura. Existe pela questão de cores, brancos e negros convivendo no mesmo espaço. Aí sempre os brancos vai ter aquela diferença de distinção de cor, sempre vai ver o negro com uma forma assim meio racista no caso. Eu acho que o preconceito que há no Brasil é falta da pessoa ter humildade, para respeitar a qualidade. Por que você acha que ainda existe preconceito? Não, acho que não existe mais não, né? Tem muitas coisas já modernas, aí já, o povo já está mais diferente, né? Não está mais com preconceito, não. Comigo mesmo, não teve não. Nunca teve preconceito com você? Não, contra eu? Me chamar preto, mas é na brincadeira. Só na brincadeira. Não é com racismo.
O que poderia ser feito para resolver o problema do preconceito? Rapaz, poderia ser feito o seguinte, desde que todos se respeitem no lugar onde vivem. Eu acho que o que poderia resolver o problema, se as pessoas fossem transformadas, nascessem de novo, podemos dizer assim, ter uma nova compreensão, uma transformação naquela pessoa. Quando falo em transformação, é transformado. Não é só te dizer, sou religioso, tal. É a transformação que eu creio. O que poderia fazer para acabar com isso? É o pessoal respeitar o direito dos outros, né? Tanto os brancos respeitam os pretos, como os pretos respeitam os brancos, né? Todo mundo amigo. Muito obrigado, senhor Pial. Estou aqui com a aluna Ana Carolina. Você acha que ainda existe preconceito contra os negros no Brasil? Sim, o racismo estrutural no Brasil tem ajudado a sustentar uma quantidade enorme de estereótipos sobre a população negra. Os negros são representados na sociedade como escravos, empregados, bandidos e malandros, nunca em uma boa condição social. O que precisa ser feito para resolver esse problema? As leis de fato nunca vão conseguir acabar com o racismo. A melhor solução seria a educação também, os pais educarem seus filhos melhores e dar o exemplo também. E a gente tem que ter empatia e não se calar diante do racismo e denunciar também. Ok, obrigado. Olá, meus amigos, eu sou o Kaique e estudo na escola em Eurico Vale, anexo 1. E estou aqui com a professora Camila, que ela irá responder algumas perguntas sobre o assunto da consciência negra. Boa noite, professora. Por que os negros africanos foram um povo escolhido para trabalhar como escravos nas colônias de exploração dos europeus? Boa noite. Em primeiro lugar, é importante lembrarmos, que o período que os africanos foram tragos para trabalhar nessas colônias de exploração era o período das grandes navegações, da conquista do Novo Mundo feita pelos europeus. E eles não escolheram vir para cá, eles foram forçados. Por quê? Por que eu digo forçado? As tribos africanas entravam em conflitos por territórios, por dominação de territórios. E a tribo que se saía vencedora apreendia e matava os seus oponentes. E aí eles viram no comércio uma fonte de renda. Em vez de matar, eles iriam o quê? Comercializar. Então, basicamente, os europeus eles não tinham muito trabalho em aprender, em pegar mão de obra negra. Os próprios africanos faziam esse trabalho, os oponentes. Professora, podemos afirmar que a situação dos africanos em terras europeias, como no Brasil, Colônia de Portugal, era privilegiada para os que sobreviviam ao longo da lavagem dos navios negreiros e aqui desembarcavam com vida? Olha, Kaique, de certa forma nós podemos afirmar que sim. Por quê? Porque o tráfico negreiro, como eu já falei, foi uma consequência cultural dos africanos. E eles já haviam sobrevivido a uma batalha lá. Que o costume é o quê? Que a tribo oponente, a que ganhava, mataria automaticamente os que haviam perdido. E, em vez de matar, ele tinha sido vendido. Então, de certa forma, eles estavam em situação privilegiada, porque ainda estavam com vida, mesmo sendo um escravo. Muito obrigado, professora. Olá, eu sou Vanessa, também sou aluna da escola Eurico Vale e gostaria de esclarecer algumas dúvidas. Como se deu a exploração de negros em terras brasileiras, professora? Bom, a exploração dos africanos em terras brasileiras se deu inicialmente nas lavouras da cana-de-açúcar. Por quê? Porque era o mercado, o comércio principal e a preocupação principal da colonização portuguesa no início do período colonial. Isso ainda no século XV, E vale lembrar que em algumas regiões da África era comum o cultivo da cana-de-açúcar. Então, a mão de obra africana, além de ser uma mão de obra barata, era numerosa, era farta e também especializada no plantio e no cultivo da cana-de-açúcar. Quanto tempo durou o trabalho escravo no Brasil? Atualmente ainda existe essa prática em nosso país? Olha, o trabalho escravo no Brasil, ele durou cerca de 3 séculos. De 1500, a partir do momento que o Brasil foi descoberto, até 1888, foram 300 anos
de muita injustiça para os povos africanos. Muitos deles não resistiram, né, não sobreviveram a tudo isso, não aguentaram calados. Alguns se refugiaram nos quilombos, outros tiraram a própria vida porque não aguentavam a forma desumana com que eram tratados. Atualmente no Brasil existem sim casos de exploração, trabalho escravo, mas acontece de forma diferente. O trabalho escravo atual, ele é mais com relação à restrição das liberdades do trabalhador e também a ilegalidade na contratação desses trabalhadores, além dos salários serem baixos. Vale destacar também que é crime, né, previsto na Constituição, e reclusão de 2 a 8 anos, mais multa de acordo com a forma com que o crime foi praticado. Obrigada, professora, por tirar nossas dúvidas e aguardamos uma outra oportunidade. Obrigada a você, eu agradeço. Meu nome é Ueli Mara, estudo na escola Eurico Vale e eu gostaria de fazer algumas perguntas para a professora Camarina. Boa noite, professora. Boa noite. Eu queria que a senhora falasse sobre a arte dos povos afro-brasileiros. Para falar um pouco sobre o afro-brasileiro, sobre a sua cultura, sobre a sua arte, ele é muito ampla. Por quê? Porque através deles nós temos no nosso dia a dia tudo o que eles fizeram antigamente. Por exemplo, no nosso dia a dia nós temos a culinária, nós temos a música, onde vem a dança, onde vem o olodum, onde vem a capoeira, que acaba se fazendo como um esporte que agora é legalizado. Professora, eu queria que a senhora tivesse algum exemplo sobre a culinária, dança, sobre essas culturas. Bom, na culinária nós podemos dizer que na Bahia, podemos dizer que tem o acarajé, onde eles fazem lá muito bem. E temos também aqui o vatapá, o tacacá, temos também o bolo de macaxeira, temos as coxinhas de macaxeira. Na culinária ela é muito extensa, porque tem a feijoada, tem muita coisa boa que eles trouxeram para nós e nós só adaptamos. Nós temos as esculturas que eles utilizavam antigamente, que são até hoje como ensinamento no ensino, tanto na história como na arte. E tudo isso foi os africanos que nos deram essa riqueza de cultura. Obrigada, professora, por esclarecer a nossa dúvida. Obrigada, fica à vontade. Olá, meus amigos, estamos aqui com mais uma reportagem do Jornal Popular. Estou juntamente com o professor Leandro. Professor Leandro, por que hoje em dia ainda existe preconceito contra os negros, mesmo depois de 130 anos da abolição da escravatura? Primeiramente, precisa-se considerar alguns fatos históricos. Por exemplo, a princesa Isabel, quando ela aboliu a escravidão, ela não fez isso porque ela era boazinha, mas porque ela sofria muita pressão da Espanha e dos países aliados. E nesse sentido, o negro, sendo liberto da escravidão, ele não tinha para onde ir. Ele procurou os interiores, as fazendas, criou quilombos e também foi para as periferias, criando assim as favelas. Outro fato que a gente tem que lembrar é que nesse mesmo período, o governo brasileiro criou incentivos para a imigração de europeus e de asiáticos. Foi nesse período que vieram muitos italianos, alemães e japoneses para o Brasil, porque eram considerados uma mão de obra mais qualificada. E também, partindo do governo brasileiro, existia um movimento dos antropólogos que dizia que o Brasil precisava embranquecer a sua população, porque o negro ele era considerado uma raça inferior. Dessa forma, a população brasileira precisava se melhorar, se tornar uma população mais pura. E nesse sentido que vieram então esses europeus e asiáticos para o Brasil. Os escravos eles eram considerados seres primitivos, né? Isso foi uma ideologia já implantada pelas autoridades e também pela igreja, que consideravam o negro como um animal, um ser que nem alma não tinha, né? E essa era uma ideologia que era pregada naquela época e por isso então ele era considerado inferior. Portanto, essa mentalidade, né, ela não é de uma hora para outra que ela vai ser desfeita na sociedade brasileira. Toda essa questão de o negro ser considerado inferior, uma pessoa menor, né, em certo sentido,
Isso vai levar algumas décadas ainda para ser desfeito na sociedade brasileira. Qual a explicação para que o negro receba salários menores em relação aos brancos no Brasil? No contexto histórico, depois que o negro foi livre da escravidão, estava livre, mas era analfabeto, não tinha terras, não tinha trabalho. Em certa forma, uma situação pior do que quando ele estava morando lá na casa do senhor do escravo. Então, nesse sentido, o negro foi para as periferias, foi para os quilombos e outros lugares. Com o passar do tempo, ele foi conseguindo trabalhos, só que com qualificação inferior, né? Ele não tinha a qualificação para conseguir trabalhos que pagassem igual paga os brancos. Então essa é uma das principais questões porque o negro recebe salários inferiores. Ele vai assumir trabalhos domésticos, trabalhos no campo, trabalhos de mão de obra manual, que faz com que os salários sejam bem inferiores. Essa é uma das questões que faz com que a média salarial do negro seja bem inferior à dos brancos. Uma outra coisa também é que muitos patrões, né, hoje em dia ainda, simplesmente excluem o negro na hora da seleção de pessoal, quando ele vai contratar. Então isso também é um problema grave ainda no Brasil. Você acha que teria uma solução para esse problema? Olha, a melhor das soluções, na minha opinião, é através da educação. Para equiparar, para que o negro possa ter o mesmo nível de concorrência com os brancos e também de políticas públicas que vá trabalhar lá no início, na base da educação escolar, não só a questão das cotas. O sistema de cotas é importante para uma política emergencial, mas ele não vai resolver o problema da questão do negro ao longo prazo. Então, eu acho que é a educação e as políticas públicas lá no início da vida social de todos os seres humanos, do negro e do pobre principalmente. Então, essa foi mais uma reportagem do Jornal Popular. Muito obrigado, professor. Obrigado. Agradecemos aos repórteres que realizaram essa reportagem e às pessoas que puderam contribuir com as entrevistas. Uma boa noite a todos e até a próxima. Boa noite.